Você já se imaginou sonhando por um longo período de tempo? Ora, mas como assim? Vou lhe explicar melhor. Vamos supor que numa noite você sonhou durante o período de um mês, um ano, um século e assim sucessivamente. E sabe o que é pior? Durante todo esse tempo que você estava sonhando, o seu corpo também mudou por causa do período de tempo. Então é sobre essa premissa que nós iremos falar no vídeo de hoje. Estou falando do filme Long Dream. Te convido a assistir o vídeo e também a inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Long Dream é um filme para televisão de terror do ano de 2000, com direção de Fujinski. O filme é uma adaptação de uma obra de Junji Ito, o mestre do terror japonês. No mesmo ano, o diretor lançou a versão de Uzumaki, também de Ito. Antes da gente progredir com o filme, a história dele, eu preciso fazer algumas considerações iniciais. Preciso dizer que eu nunca li, infelizmente, nenhuma obra de Junji Ito, mas o Will, do canal Retrocine, é um grande fã desse mestre do horror, e ele pode contar mais sobre o mesmo e também sobre suas obras. Por essa razão, as minhas experiências com os filmes são apenas os que apresentam na tela. Apenas sei que suas obras são referências no universo do terror. Apenas isso. E se você ficar até o final do vídeo, eu quero fazer uma pequena reflexão sobre dois aspectos que logo quando começou o filme chamou mais a minha atenção. Nossa história se passa em um hospital onde dois pacientes estão sob observação do Dr. Takashima e também do Dr. Kuroda. Este, por sua vez, é um célebre neuro e expressa suas dúvidas quando o paciente chamado Tetsu Mukoda é admitido ao hospital, se queixando de ter sonhos cada vez mais longos. Por essa razão, ele tem medo de dormir, já que cada vez que ele dorme, o período de tempo aumenta. Temos também a paciente Mami Takashima, que foi internada para o tratamento de um tumor benigno, mas que por essa razão começa a sentir medo da morte e que tem um encontro angustiante com Mukoda, que vagueia pelos corredores à noite, com medo de dormir. Embora ele continue a acreditar que os sintomas de Mukoda são apenas alucinações, o Dr. Kuroda considera em admiti-lo e decide estudar seus sintomas em detalhes. Usando uma máquina para monitorar a atividade elétrica do cérebro, quando o paciente está dormindo, ele descobre que tem pequenos períodos de convulsão, fazendo também movimentos rápidos com os olhos. A cada noite que passa, a duração dos sonhos de Mukoda parece aumentar, de meses, anos, décadas e até mesmo séculos. E muitas vezes as experiências que ele sofre enquanto sonha são extremamente desagradáveis. Cada vez que ele acorda, Mukoda começa a sofrer mutações ou, como o doutor observou, começou a evoluir por causa do decorrer dos anos. Por causa dessa condição, ele não consegue mais separar os sonhos da realidade. E também foi a razão pela visita no quarto de Mami. Em seu sonho, que durou mais de uma década, ele acreditava que estava casado com a moça há muitos anos, de modo que quando acordou, foi para visitar sua esposa que estava em um quarto de hospital. Ele estava completamente confuso não só porque ela não o reconheceu, mas porque ela ficou bastante histérica ao vê-lo e chamou de Shinigami, traduzido aproximadamente como o deus da morte. Claro, na realidade ela estava realmente petrificada por sua aparência esquisita e por ouvi-lo chamar o seu nome, como se estivesse vindo para levar a moça embora. O paciente volta para si e pergunta: o que acontece com o homem que acorda de um sonho eterno? As mutações dele continuam a piorar e ele finalmente tem um sonho eterno. Com seu espírito fugindo do corpo, Mukoda se desintegra em pó, deixando apenas estranhos cristais vermelhos. Pouco depois, Mami diz ao doutor que seu medo da morte está diminuindo, mas que ela também está começando a ter sonhos longos. Temendo que possa haver algum componente viral na doença de Mukoda, Yamauchi consulta Kuroda sobre o assunto, que admite seu crime para o avanço da medicina em injetar o material daqueles cristais em cobaias. O outro médico, Yamaguchi, ficou horrorizado com isso, e Kuroda conclui que a humanidade não terá razão para temer a morte, se eles tiverem a opção de ter sonhos eternos. Bom, agora, o que eu achei do filme? Preciso admitir que eu fiquei impressionado com esse filme. Tenho de dizer que eu estava com o pé atrás, já que não era um filme que não tinha nem uma hora de duração. Mas quando começou eu vi que tinha todos aqueles elementos que eu gosto. Um mistério, ou melhor, um pequeno drama no início, depois um mistério e também figuras estranhas. Foi o filme que realmente me surpreendeu. Este filme é um terror com elementos de ficção científica e poderíamos dizer timidamente espiritualidade. Apesar de um orçamento infinitivamente reduzido, uma trilha sonora de piano que não combinou nada, apesar de alguns momentos dar algum charme à obra e também a duração de 58 minutos, o diretor ucraniano consegue criar uma atmosfera sombria, confusa e elegante. Este, por sua vez, é amplamente conhecido por sua habilidade de combinar o estranho com o instigante, como visto em Uzumaki, outra obra de Ito e adaptado pelo diretor.
Apesar de toda a questão orçamentária, o diretor consegue interpretar e entender o mundo estranho e selvagem de Ito. Os visuais são envolventes, surreais e psicodélicos, tal como em Uzumaki, e um enredo tão bizarro, único e confuso quanto você esperaria de uma história do mestre do horror, e ainda com uma reviravolta no final. Ele nos força a imaginar os terrores ocultos desses sonhos sem fim e a falsa salvação que eles prometem, com imaginada caminhos para a imortalidade aos seus entes queridos. A narrativa lenta e sinistra obscurece a queda gradual do Dr. Kuroda na obsessão e onde suas linhas entre o sonho e realidade são confusas tanto para os personagens quanto para o espectador. Nem preciso dizer que eu adorei o visual do paciente, algo que não via tanto tempo nos filmes. Eles não tinham medo de mostrar algo bizarro. E o fato dos médicos documentarem os pacientes com uma câmera parecia aqueles filmes da Deep Web. E para finalizar o vídeo, eu quero contar para vocês duas coisas que me chamaram a atenção quando eu comecei a assistir o filme. A primeira foi o narrador falando sobre a morte, a vida eterna, e a segunda foi a imagem de uma mulher usando guarda-chuva vermelho. Ora, mas por que essas duas coisas me deram um ponto de interrogação? Bom, primeiro que sabemos que a morte é algo bem significante na cultura japonesa, em vários aspectos. Não é à toa que ela aparece em várias obras, não apenas nos cinemas, mas também na literatura, música, mitologia, religião e assim sucessivamente. E talvez o aspecto mais marcante seja em relação ao termo Shinigami, que é para descrever entidades sobrenaturais presentes na mitologia, que convidam os seres humanos à morte ou que induzem a cometer suicídio, algo semelhante que Mami chamou o outro paciente. Agora voltando ao aspecto do guarda-chuva vermelho, parece algo tão bobo, mas que está presente em quase todas as obras do cinema japonês. Podemos citar este filme, April Story, Totoro e muitos outros. Eu fui pesquisar em relação ao guarda-chuva vermelho e não encontrei nenhuma resposta significativa, mas vou compartilhar com vocês o que eu encontrei. Primeiro, quando eu fui pesquisar em relação ao guarda-chuva, tinha apenas sobre o Agaza e descobri que ele teve origem chinesa, então fui para o significado na China. Existem diversos significados, mas dois me chamaram a atenção que foram. Na China antiga, o uso do guarda-chuva era fortemente hierárquico e se tornou um símbolo de identidade social. Indo para o Japão, nós temos a figura do Agaza. Foi inicialmente destinado a ser usado por membros da família imperial e aristocratas para protegê-los dos maus espíritos e da luz do sol em vez da chuva. O guarda-chuva também é uma parte importante do kabuki, cerimônia do chá e outros aspectos culturais da vida japonesa. Não podemos esquecer também sobre a parte cultural das geishas. Além disso, alguns samurais desempregados no período Edo produziam aqueles guarda-chuvas como uma ocupação secundária. Aqui nós podemos tirar as mesmas conclusões. No início era usado pelos nobres, mas por que guarda-chuvas vermelhos? Eu não consegui chegar em nenhuma conclusão plausível, porque os conceitos não batem entre si. A cor vermelha, por exemplo, tem inúmeros significados: paixão, energia, é uma cor quente, estando associada então à guerra, ao sangue, ao coração humano. Esse conceito não fecha quando pensamos em obras como, por exemplo, Meu Vizinho Totoro, ou seria apenas uma coincidência? Se você sabe o real significado do guarda-chuva vermelho nas obras japonesas, por favor comente, porque eu adoraria saber. Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostou já sabe o que fazer. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.